Então vamos conhecer, fazer uma visão geral da interface do Scribus. O Scribus, como você pode perceber, pelo menos nessa visão inicial, a interface dele é bem limpa, não tem aquela mesma quantidade de ferramentas. Por exemplo, se você acabou de fazer o curso de Scribus, ou melhor, se você acabou de fazer o curso de Inkscape, você vai perceber que é uma interface bem mais limpa, tem bem menos opções. Isso porque a maioria das janelas e dos menus do Scribus, ela fica desabilitada por padrão. Então você tem que vir aqui, por exemplo, em janela e escolher qual é a janela que você quer visualizar. Por exemplo, você tem aqui a janela de propriedades, que é uma das janelas mais, é um dos menus mais importantes do Scribus. Aqui você vai encontrar, por exemplo, opções para alterar texto, imagem, linhas, cores, a forma dos seus elementos. Eu geralmente gosto de deixar esse menu de propriedades sempre aberto aqui na lateral da minha interface do Scribus. Aqui na barra superior você tem as ferramentas principais que ajudam você a criar os elementos básicos do Scribus. Nós vamos usar todos eles ao longo do desenvolvimento ou da evolução do curso. Aqui na esquerda você tem a opção para criar arquivos novos, você pode abrir, você pode salvar os seus documentos. O Scribus usa um formato SLA, que é um formato que agrega as informações que você coloca no seu documento, mas ele não salva tudo. Então, por exemplo, quando você insere imagens, essas imagens elas não ficam embutidas no arquivo do Scribus, você precisa mover todos eles. É por isso que toda vez que você vai criar um projeto novo no Scribus, é extremamente recomendável criar uma pasta, ou fazer uma pasta, um diretório dedicado, específico para aquele projeto, em que você possa colocar não só todos os textos, mas imagens, recursos que você vai precisar para desenvolver aquele material. Além dessas opções que nós temos aqui, que nós vamos conhecer ao longo do curso, você tem aqui, por exemplo, opções para organizar camadas. Então o Scribus tem opção de camadas, as camadas funcionam de maneira parecida com o que nós vimos no Inkscape. Por exemplo, você pode adicionar camadas novas, você pode colocar objetos em camadas e proteger esses objetos. Por exemplo, você pode desligar a visualização deles, você pode bloquear a seleção desses objetos. Além disso, nós temos uma outra opção que eu gosto muito de usar aqui, que é o organizador de páginas. Nosso documento, esse documento aqui em particular, ele tem 5 páginas. Então você consegue ver aqui, ter uma visão geral desse documento. Não só a visão geral, mas você pode navegar, pular rapidamente para uma página. Por exemplo, quero ir para a página 3, então estou na página 3. Você vai perceber que quando você está numa página, essa página ela fica com uma borda vermelha. Significa que é a página que está selecionada naquele momento. Uma outra forma de navegar é aqui embaixo, por esse seletor de páginas, em que você pode pular para um número específico de uma página, ou avançar individualmente de uma em uma, ou ir para a primeira, ou então pular para a última. Aqui você também tem a camada que está ativa no momento. A camada ativa é a camada em que você vai adicionar os elementos toda vez que você cria algo no Scribus. E nós temos as opções de zoom também. Então, por exemplo, você pode afastar o zoom, aproximar ou então ajustar o zoom aqui para 100% do documento, como nós fizemos aqui agora. Eu geralmente gosto de usar a tecla Ctrl com scroll do mouse para afastar e aproximar a nossa visualização. Na interface você também encontra uma opção muito útil, que é essa aqui, desse botão, que ele vai habilitar ou desabilitar o modo de preview. Ele esconde, por exemplo, guias, ele esconde margens. As guias elas fazem parte aqui do layout do Scribus, nós vamos usar bastante ao longo do curso. Você pode rapidamente criar guias simplesmente clicando na régua e adicionando essas guias na página ativa. Só lembrando, você pode ligar ou desligar vários desses elementos aqui no menu visualizar. Então você tem aqui, por exemplo, além de opções de zoom, você tem aqui a opção para mostrar as margens, mostrar as réguas. Então, se você quiser esconder as réguas, você pode esconder, pode ligar elas novamente. Você tem a opção de mostrar uma pauta. Caso você use texto que precise ser milimetricamente posicionado, você tem aí essa pauta para ajudar. E aqui nós temos opções para
manipular as nossas páginas. Nós vamos ter um vídeo específico falando sobre essas opções, em que você pode inserir, importar, copiar, mover. Vamos aplicar páginas modelo. E aqui você pode inserir diversos recursos no Scribus. Então você pode inserir quadros, você pode inserir texto, imagem, você pode inserir formas, linhas, curvas Bezier. Então todas as opções estão aqui relacionadas, agrupadas nessa região. Como você pode perceber, a interface do Scribus, ela é bem, eu não vou dizer simplória, mas ela tem uma quantidade de recursos, pelo menos gráficos, visuais, bem menos rica do que nós encontramos, por exemplo, tanto no GIMP como no Inkscape. O que nós geralmente costumamos dizer em relação ao Scribus é que ele é uma ferramenta de finalização, ele agrega coisas que você faz em outros softwares para dar a saída final. Então, geralmente você alimenta ele com informações gráficas, seja fotografia, texto ou outros recursos gráficos, você monta o seu documento de apresentação e daí você exporta ele para um formato que você deseja usar para fins, claro, de ou apresentação de modo impresso ou então digital no formato PDF.